Olá pessoal, uma boa tarde a todos, uma boa noite ou bom dia, dependendo do horário em que você está participando desta aula. Mais uma aula do nosso curso básico em teologia e hoje em especial a aula de número 3 da nossa disciplina de Pentateuco. Na primeira aula dessa disciplina, nós falamos sobre o que é o Pentateuco. Nós fizemos ali uma pequena introdução, explicando o que é, como o Pentateuco é formado, o Pentateuco do ponto de vista do cristianismo, o Pentateuco do ponto de vista do judaísmo, e na sequência nós falamos aí sobre os primeiros 12 capítulos do livro do Gênesis. Na verdade, sobre os primeiros 11 capítulos, que seriam os capítulos dos quais Moisés se utilizou para falar da criação. Então, a parte inicial do livro do Gênesis se encarrega de falar da criação. Criação, pecado, queda e reconstrução da humanidade, por intermédio de Noé e dos seus descendentes. Na aula passada, aula de número 2 da disciplina Pentateuco, nós falamos sobre o primeiro dos nossos patriarcas, ou do patriarca, ou dos patriarcas de Israel, que é o Abraão. E nós tivemos uma aula inteira falando aí a respeito daquela relação de compromisso assumida entre eles, entre Deus e Abraão, o propósito, o voto, a promessa e também as condições estabelecidas por Deus para que Abraão pudesse desfrutar de todos os benefícios que Deus daria ao Abraão caso ele aceitasse aquele compromisso. E, consequentemente, o tempo foi passando e Deus foi cumprindo sobre a vida de Abraão cada uma das promessas que ele havia feito. E nós observamos isso no decorrer da nossa última aula, quando nós falamos sobre o nascimento de Isaque, falamos sobre algumas outras decisões que o Abraão tomou durante a sua vida, que também iriam, inevitavelmente, contribuir para o surgimento de problemas no futuro. Nós falamos sobre isso, falamos sobre o contexto atual envolvendo o Oriente Médio, envolvendo as nações do mundo árabe, envolvendo o islamismo, envolvendo os descendentes de Ismael, os descendentes diretos também dos filhos de Abraão com a Quetura, sua segunda esposa. E hoje, basicamente, o objetivo aqui da nossa aula seria falar primeiramente dos episódios finais da vida de Abraão, ou seja, os episódios derradeiros, episódios que envolvem a velhice de Abraão, os anos finais. Depois, o nosso segundo objetivo desta aula é falar do nascimento de Jacó e Esaú, que são os filhos de Isaque e, consequentemente, netos do Abraão, tendo em vista que tanto de Jacó a gente tem uma nação que é fruto do nascimento de Jacó, bem como também de Esaú,
a gente tem também uma nação que é fruto do nascimento de Esaú. Então, o primeiro objetivo da nossa aula, falar dos episódios finais de Abraão. Segundo, falar do nascimento de Esaú e de Jacó e, consequentemente, as nações que iriam descender de cada um desses meninos. E, por último, mostrar o surgimento dos hebreus. Este é o último propósito da nossa aula de hoje. Mostrar o surgimento dos hebreus por intermédio dos 12 filhos de Jacó. Conforme eu disse para vocês aí agora há pouco, durante a nossa aula, nós iremos aí falar sobre o nascimento dos 2 filhos de Isaac, sendo o primeiro, o mais velho, Esaú, e o segundo, o mais novo, o Jacó. Lembrando que seria uma dupla gestação de gêmeos. E no caso do mais novo, o Jacó, nós teríamos aí os filhos que nasceriam de Jacó depois, mais tarde, e esses 12 filhos, obviamente, originariam aquilo que hoje nós conhecemos como a nação de Israel. Então, essa aula de hoje é uma aula fundamental. O primeiro propósito da nossa aula é fundamental. O segundo propósito da nossa aula é também fundamental. Agora, sem dúvida nenhuma, o terceiro propósito da nossa aula é extremamente fundamental. Então, eu convido você a abrir a sua apostila aí comigo. Você que é o nosso aluno no ITEMA e tem acesso a esse material, abra a sua apostila aí comigo na página 25. Página 25, no meio da página, você vai abrir aí no subtópico Gênesis 27, 36, para a gente poder acompanhar a leitura. Bom, então página 25, subtópico Gênesis 27 a 36, diz o seguinte aí para a gente, acompanhe a leitura por gentileza. Os capítulos 27 a 36 do livro do Gênesis seguem falando sobre o surgimento da nação hebreia. Entretanto, desta vez, falando de um outro personagem, patriarca, Jacó. Então, conforme eu já disse, o personagem principal da nossa aula 2 era o Abraão. E na nossa aula 3, aula de hoje, o nosso personagem principal, num primeiro momento seria o Isaac, e em um segundo momento seria o Jacó. Continuando. Este personagem viverá diversas histórias, constituirá família e conquistará a promessa de Deus estabelecida sobre os seus pais e estendida sobre ele. Essa parte do livro também é importante, pois descreve a existência de Esaú, seu irmão, e sobre como foi a sua vida enquanto existiu, bem como também a relação existente entre os descendentes de ambos os irmãos, Jacó e Esaú. Vamos lá. Então, o que acontece? Nós vimos aí, no decorrer destes capítulos anteriores, que após o nascimento de Isaac, no capítulo 21, e após a morte de Sara, no capítulo 23, no capítulo de número 24,
para 25, o Abraão, preocupado com a sua descendência, pede ao principal dos servos da sua casa para ir à terra de sua parentela para buscar uma mulher para se casar com o seu filho. Como a gente sempre gosta de dizer, né, os capítulos 24, 25, eles trazem um pouquinho de tipologia. Por quê? Porque você tem o próprio Abraão, representando Deus, enviando o principal da casa, que é o Damasceno Eliezer, que era quem cuidava de tudo na casa, era o braço direito de Abraão. Então o Damasceno Eliezer representando o Espírito Santo. Então o Abraão chamou o servo e deu para o servo uma missão. Então Deus chamando o principal da casa, que é o Espírito Santo, e dando para ele uma missão. Qual era a missão? Você vai lá na terra da minha parentela e vai trazer alguém que tem o meu sangue para se casar com o meu Isaac. Quem é o Isaac? O Isaac é a representação de Cristo. Então Deus dando ao Espírito Santo uma missão. Você vai lá na terra e vai trazer alguém que tenha o meu sangue, que seja de nossa parentela, que tenha a nossa marca, para se casar com o meu filho, no caso Jesus. Então nós temos nesse texto de Gênesis 24 uma tipologia, ou seja, uma mensagem profética para o futuro, uma mensagem mostrando, claro que hoje todo mundo sabe, na época ninguém sabia, não entendia, mas hoje todo mundo sabe que lá no passado, na época de Abraão, Deus estava ali mostrando, através da vida de Abraão, um grande projeto que ele tinha para o futuro. Né? Então, a igreja, o projeto chamado igreja, que seria a noiva do seu filho. E o Espírito Santo ficaria encarregado de buscar essa noiva para se casar com o Filho de Deus. E é de fato, né? Quando nós olhamos, por exemplo, para o capítulo 22, mais precisamente o versículo 17 do livro do Apocalipse, o que está escrito lá? E o Espírito e a noiva dizem, vem. Então a última missão, a missão fundamental do Espírito Santo é conduzir a noiva ao encontro do seu noivo. E este era também o papel fundamental de Damasceno Eliezer. Ir para a terra de sua parentela e buscar uma mulher, uma noiva, para se casar com o filho de Abraão. E aí existem alguns detalhes importantes em relação a isso. Primeiro, que a moça deveria ser uma moça virgem. Não poderia ser aí uma moça violada para se casar com o Isaac. E tem um detalhe muito interessante, porque diz o texto que quando o Abraão ele chama o Damasceno Eliezer e designa a ele essa missão, o Damasceno Eliezer perguntou para o Abraão e disse, mas meu senhor, e se porventura a moça que eu escolher não quiser me acompanhar? Digamos que eu chegue lá, encontre a moça, converse com a moça, convença a moça, mostre para a moça as vantagens de me acompanhar, de vir comigo, de se casar com o seu Isaac, mas ainda assim a moça não queira me acompanhar. Então o Abraão olhou para o Damasceno Eliezer e disse, olha, se caso a moça não quiser te acompanhar, estás livre do seu juramento. Então vocês vão perceber que havia uma condição, uma condição para que o Espírito
o Espírito Santo, né, no caso aqui representado pelo Damasceno Eliezer, não trouxesse, ou seja, não levasse a moça para o casamento com Isaac, caso ela não quisesse. Então o Damasceno Eliezer não poderia levar a moça obrigada para se casar com o Isaac. Então, para a moça ir, ela teria que ir de livre e espontânea vontade. E a gente sabe que o processo de salvação ele é muito parecido. O processo de salvação ele é muito semelhante a essa condição que fora estabelecida pelo Abraão para que a moça fosse traga. Não obrigatório, né? Então, uma vez que a gente ouve a pregação do Evangelho, a gente ouve a proposta. Qual que é a proposta? A proposta é ser lavado e remido pelo sangue de Jesus e um dia ir morar no céu, né? Viver a eternidade, onde não haverá mais choro, não haverá mais dores, etc. e tal. Viver em ruas de ouro. Toda aquela proposta que a gente conhece muito bem. E cabe a cada um de nós aceitar ou não essa proposta, né? Então, o Damasceno Eliezer, ele parte rumo a esta viagem, encontra uma moça, essa moça chamada Rebeca, e eu acho interessante que o texto diz que quando o Damasceno Eliezer, ele transmite o motivo da sua visita, ele transmite a proposta, a família de Rebeca faz de tudo para que a moça fique um tempo mais, né? Sim, eu costumo analisar que a família de Rebeca neste texto, ela representa o mundo. Por quê? Porque o mundo, ele sabe que a qualquer momento a gente vai embora. Então, enquanto isso não acontece, o mundo, ele anda trabalhando, ele anda projetando e fazendo coisas, oferecendo propostas para, de alguma forma, adiar o nosso encontro com o noivo. Mas, enfim, o tempo passa, a Rebeca fora convencida pelo Damasceno Eliezer e parte em direção ao encontro de Abraão, ou seja, ao encontro de Isaac, né? E ambos se casam e o texto diz que eles foram felizes. E Isaac amou muito a Rebeca. E ainda no capítulo 25, nós não lemos, mas ainda no capítulo 25, o Isaac, tendo conhecido a Rebeca engravida. E essa gestação é uma gestação diferenciada, porque não é a gestação de uma criança só, é uma gestação de gêmeos, né? E dentro do ventre de Rebeca, que, haja visto, diga-se de passagem, era uma mulher estéril, agora tem dentro do seu ventre duas crianças, dois filhos. E um belo dia, Deus se manifesta a ela, Deus vai falar com a Rebeca, olha que coisa legal, e Deus vai dizer para ela, Deus vai falar assim para ela, olha, dentro do seu ventre existem duas crianças, e essas duas crianças representam duas nações. Então, duas nações estão dentro do seu ventre. E o mais velho servirá ao mais moço. O mais velho será menor do que o mais moço. E aí o tempo passa, as crianças nascem. A Bíblia diz que primeiro nasce um garoto ruivo e o pai e a mãe, o Isaac e a Rebeca, lhe colocam o nome de Esaú, que significa, né, basicamente aí vermelho. E posteriormente, segurando ao calcanhar do Esaú, nasce uma outra criança a quem o Isaac e a Rebeca lhe colocam o nome de Jacó. Então as duas crianças nascem, começam a crescer, começam a viver as suas próprias vidas. O texto diz que o Esaú,
era um homem do campo, era um homem que caçava, era um homem habilidoso, enquanto o Jacó era um homem sossegado, era um homem calmo, enfim. Então, a partir do capítulo 27, nós veremos então o desenrolar das histórias destes filhos que nasceram a Isaac e a Rebeca. Ou seja, o Esaú, que era o primogênito, o filho mais velho, e o Jacó, o filho mais novo, que nasceu ali segurando no calcanhar do seu irmão. Então, conforme prometido para vocês no início dessa aula, o nosso primeiro objetivo é falar dos episódios finais que envolvem o Abraão. Então, nós tivemos aí, o Abraão, nos últimos dias de sua vida, preocupado com a sua descendência e designando o Damasceno Eliezer para ir buscar uma moça para se casar com o seu filho. Ainda no capítulo 25, nós temos a véspera da morte de Abraão. Nós falamos na aula anterior, quando o Abraão, antes de morrer, separa tudo que ele tem e dá tudo que ele tem para o Isaac, enquanto que para os outros filhos inclusive que ele teve com a Quetura, sua segunda esposa, após a morte de Sara, ele deu apenas presentes. Né? Nós falamos sobre isso, então ele morre. Então agora, a partir do 27 ao 36, a gente começa então a priorizar, falar especificamente sobre a vida dos filhos do Isaac, os filhos do Isaac, ou seja, o Jacó e o Esaú, que é o segundo propósito da nossa aula de hoje, ok? Então, o que vai acontecer no capítulo 27? O que vai acontecer no capítulo 27? O Isaac está velho, avançado em idade, e como era de costume, o Isaac está se preparando para abençoar os filhos. Era um costume, um hábito muito comum dos pais na antiguidade, de, nas vésperas da morte, ou seja, quando estava bem doente, chamar os filhos antes de morrer e abençoá-los. Eles liberavam, né, uma palavra de bênção ou de maldição na vida dos filhos, e aquilo, na maioria das vezes, costumava, sim, de fato, se concretizar. Então, sabendo disso, a Rebeca chama o Jacó, e aí vocês vão perceber que a Rebeca, ela tem uma certa preferência por Jacó, enquanto o Isaac tem uma certa preferência pelo Esaú, até pela questão da primogenitura, pela questão do Esaú ser o primeiro, e isso na antiguidade era muito importante, era levado a sério. O filho mais velho, o filho primogênito, o filho que vai cuidar da casa, vai herdar as coisas que eram do pai. Mas, de certa forma, o carinho de Rebeca é bem maior pelo Jacó do que pelo Esaú. Então ela chama o Jacó e ela diz para ele: meu filho, seu pai já está ficando velho, está nas vésperas da morte, e antes que ele abençoe o seu irmão, olha a preferência que ela tem pelo Jacó. Antes que ele abençoe o seu irmão, você vai fazer o seguinte: você vai no campo, vai pegar um animal, vai matar, vai trazer, e eu vou preparar um guisado, né? Vou preparar um alimento do jeito que seu pai gosta. Nós vamos te vestir como se você fosse o seu irmão, vamos te preparar, e você vai pegar o alimento que eu vou fazer, o prato, vai levar para o seu pai. Ele vai pensar:
que você é o Esaú, o mais velho, e vai te abençoar no lugar de Esaú. Por que isso? Porque, conforme eu disse para vocês, naquela época, era muito comum que a melhor parte da bênção, as maiores heranças, enfim, eram dadas para o primogênito. E o que sobrava ficava para o restante. Então a Rebeca, ela tem essa preocupação. Essa preocupação, na verdade, ela é uma preocupação desnecessária. Tendo em vista, que eu não sei se vocês vão lembrar, mas quando a Rebeca estava grávida, o próprio Deus, gente, o próprio Deus foi lá falar com ela. Não foi outra pessoa que falou, o próprio Deus foi lá falar. E o próprio Deus falou para ela, olha, no seu ventre existem duas nações. Então ela já sabia que ela tinha gêmeos. E olha o que Deus falou para ela. O mais velho servirá ao menor. Então, parece que a Rebeca, ela está prestes a cometer o mesmo erro que a Sara. Porque Deus havia prometido para Abraão. Deus havia prometido para Sara, olha, eu vou fazer de você pai de uma multidão. Então era uma questão de tempo. Sara tinha que esperar. E Sara foi lá e tentou dar uma ajuda. Não, deita com a escrava. Ao invés de ajudar, atrapalhou, foi tudo. Então agora a Rebeca, ela sabe, Deus falou para ela. Deus disse para ela quando ela estava grávida. Você tem duas crianças no seu ventre, são duas nações poderosíssimas, grandes, só que o mais velho vai servir ao moço. E ela meio aí que num ato agora de desespero, tentando resolver da sua própria maneira, com os seus próprios recursos, ela cria toda uma situação, todo um plano, arquiteta todo um plano e coloca o Jacó no plano. O Jacó então partiu, pegou o guisado, se vestiu como se fosse o seu irmão e enganou seu pai. E o seu pai, já enxergando pouco, velho, doente, pensando que Jacó seria o Esaú, acaba liberando toda a bênção da primogenitura para o Jacó. Só que aí, o que vai acontecer? Quando o Esaú percebe o que havia acontecido, quando ele percebe, ele descobre que o pai havia abençoado, liberado toda a bênção sobre a vida de Jacó, pensando que o Jacó era o Esaú, ele fica muito bravo. Já era de se imaginar, né? Ele fica muito bravo e ele disse o seguinte, olha, os dias de luto pelo meu pai estão próximos, e quando isso acontecer, ou seja, depois que o pai morrer, eu vou me vingar do meu irmão. Então o que ele está dizendo? Depois que o pai morrer, eu vou matar o Jacó. E eu vou me vingar pelo que ele fez comigo. Porque não é a primeira vez. A gente precisa se lembrar que antes do Jacó tomar a bênção do irmão, se passando pelo próprio irmão, o Jacó já tinha tomado a primogenitura. Pelo menos da boca para fora, né? Ele já tinha tomado a primogenitura do Esaú. Naquele episódio em que o Esaú está vindo do campo, está com fome, vai morrer se não comer, e o Jacó, ele está fazendo uma comida, né? E o Esaú disse para ele, olha, me dá aí, porque senão eu vou morrer. E aí o Jacó propôs para ele uma troca. Eu te dou, eu te alimento, desde que você me dê a sua primogenitura. E aí o Esaú falou, né? De que me servirá a primogenitura se eu morrer? Nada. Para ter a primogenitura, eu preciso estar vivo. Se eu morrer, o que adianta ser o primogênito? Morto. E aí trocou a primogenitura pelo prato. Então não é a primeira vez, né? Já é a segunda, pelo menos do que a Bíblia fala, fora outras que provavelmente o Jacó já deva aí ter enganado o Esaú por outras vezes e a Bíblia não fala. Então, a Rebeca, agora percebendo a tremenda da lambança que ela fez,
ela chama o Jacó e ela diz: meu filho, não posso perder você. Então o que você vai fazer? Você vai sair daqui e vai partir para a cidade de Padã Arã. E lá na cidade de Padã Arã, você vai se casar. Vai para lá para poder fugir da ira do seu irmão e aproveita para casar. Por quê? Porque Padã Arã era a terra de Rebeca. Lembra quando o servo de Abraão ele foi buscar a esposa para o Isaac? Pois é, foi em Padã Arã. Então a família de Rebeca toda está em Padã Arã. O irmão, os sobrinhos, as sobrinhas, né? Tá tudo lá. E a mesma preocupação, preste atenção, a mesma preocupação que tinha o Abraão de que o Isaac se casasse com alguém da parentela, mesmo sangue, mesma ideologia, o mesmo tipo de cultura, o risco de levar um susto depois que se casou é bem menor. A mesma preocupação que ele tinha, a Rebeca agora tem. Então vai lá para a casa do meu irmão, para a casa do seu tio, procura ele, encontra ele e se casa lá. E ao mesmo tempo, você preserva a sua vida, fugindo da ira de Esaú. Então, capítulo 27, 28, 29, 30 e 31. Capítulo 27 ao 31 do livro de Gênesis é exclusivo para falar dessa viagem que o Jacó irá fazer. Então ele sai de casa visando a sobrevivência. Esse é o primeiro objetivo, sobreviver, não morrer nas mãos de Esaú. E em um segundo plano, caso ele sobreviva, ele precisa primeiro escapar de Esaú e depois sobreviver a todo o percurso para chegar em Padã Arã. Caso isso aconteça, se casar com alguém da sua parentela. Então ele parte do capítulo 27, ele passa por aquele episódio na cidade de Luz, que depois irá virar a cidade de Betel, onde ele passa por ali a noite, e durante a noite ele tem um sonho, uma visão, né, de uma escada que ligava a terra ao céu, e anjos subiam e desciam. E no desfecho dessa visão, Deus vai falar com ele. Olha que coisa interessante, né? Desde o início, Deus havia prometido que a história do Jacó seria uma história diferenciada. Deus falou isso para Rebeca. E a Rebeca não acreditou. Se tivesse acreditado, não teria feito isso, né? Ela não acreditou. E agora, novamente, quando o Jacó partiu em direção a Padã Arã, nós percebemos que, por mais uma vez, Deus está mostrando claramente que o propósito de Deus sempre foi com Jacó. E não havia necessidade de Rebeca interferir, não havia a necessidade de Rebeca se intrometer, fazer alguma coisa, porque agora Deus vai aparecer para Jacó, por intermédio da visão, e vai dizer para ele que da mesma forma que ele foi com Abraão e foi com Isaac, será também na vida de Jacó. E quantas vezes, né, gente, a gente se precipita, se antecipa, tenta ajudar, fazer do nosso jeito, como se houvesse a necessidade de nós fazermos alguma coisa para que Deus consiga realizar na nossa vida tudo aquilo que ele prometeu. Mas enfim, ele sai dessa cidade e chega em Padã Arã. E chegando em Padã Arã, ele encontra o seu tio, Labão, que é irmão da Rebeca, sua mãe,
E ali ambos passam a estabelecer um vínculo, uma relação, né? E um belo dia, o Labão, tio de Jacó, chama o Jacó e fala para ele, olha, não é porque nós somos parentes que você vai ficar aqui trabalhando de graça. Então você vai falar para mim qual é o seu salário, o que você quer, e eu te pago para você trabalhar. E só uma observação que eu me lembrei aqui agora, que o Jacó ele vai para Padã Arã, e ele vai ficar em Padã Arã por 20 anos. E depois dos 20 anos, um pouco mais à frente, a partir do capítulo 32, 33, ele volta de novo para a sua terra de origem, né? 20 anos depois. E quando ele volta, a Rebeca já morreu, o Isaac já morreu. Então, assim, eu estava falando sobre a iniciativa da Rebeca de tentar fazer alguma coisa, né, para beneficiar o filho amado. E o fato é que ela viu o filho ali pela última vez. E depois não vai ver mais. Então, olha o tamanho, né, da consequência desse erro de Rebeca. Mas, enfim, Deus usou o erro de Rebeca, ajustou as coisas e conseguiu botar as coisas no lugar. Então agora o Labão ele pergunta para o Jacó, né, o que é que você quer como salário que eu te pague para você ficar aqui e trabalhar para mim, né? E aí o Labão ele tinha 2 filhas, ele tinha uma filha mais velha chamada Lia, ou em outras versões chamada Leia, e ele tinha uma filha mais moça chamada Raquel, por quem o Jacó se apaixonou. E aí o Jacó falou, olha, tá aí, Raquel, eu tô aqui, né? Então, de repente você pode me dar a Raquel em casamento. E aí a gente fica kit, tal. E aí eles combinaram, chegaram num consenso que Jacó iria trabalhar por 7 anos para o Labão, seu tio, e o Labão daria a Raquel para se casar com o Jacó. E assim aconteceu, tá? Capítulo 27 a 31, eu estou desenvolvendo a história para vocês. Então Jacó trabalha durante 7 anos e passados estes 7 anos, o Labão, então, programa a cerimônia, o cerimonial do casamento, passou a cerimônia, né? Fizeram lá. E quando foi ao entardecer da noite, estando o Jacó já dentro da barraca, e aí assim, a nossa mente ela vai longe, tentando imaginar como é que foi que aconteceu. Mas o texto diz que o Labão foi lá e ao invés de dar Raquel, o Labão foi lá e deu a Lia. Ou seja, deu a filha primogênita, mais velha, não deu a filha pela qual Jacó estava apaixonado, depois de trabalhar por 7 anos. E aí quando o dia amanheceu, Jacó percebe que Raquel não era Raquel, Raquel na verdade era Lia, e ele chama o Labão e ele diz, olha, não foi isso que a gente combinou. Eu trabalhei durante 7 anos para se casar com a Raquel, e você me deu a Lia. E o Labão, que também podia ter o nome mudado para ladrão, que é um tremendo de um cara esperto, e parece que o Jacó agora está pagando, achou um cara à altura para ensinar para ele aquilo que ele ensinou para os outros, né, durante muito tempo. Então o Labão vai dizer para ele, olha, não é assim que a gente faz aqui. Primeiro a gente casa a primogênita e depois a gente casa a mais nova. Então vamos fazer o seguinte, cumpre a semana dessa, ou seja, cumpre a lua de mel com ela, você já casou, ela é a sua mulher, e quando terminar, eu vou te dar Raquel. E você me serve durante outros 7 anos. E assim aconteceu. Então ele trabalhou durante 7 anos,
casou com a Lia, pensando que era a Raquel, passou pelo período da lua de mel, passou pelo período da lua de mel também com a Raquel, então foram 2 luas de mel seguidas, e depois, durante outros 7 anos, para pagar o casamento com a Raquel, ele trabalha novamente. Então só aqui foram 14 anos trabalhando só para se casar, gente. 14 anos trabalhando só para se casar com as 2 filhas do Labão. Para vocês verem, né, o tamanho da esperteza do Labão. Trabalhar durante 14 anos só para se casar. Não é para enriquecer. Não é para ter acesso aos rebanhos, não é para ter dinheiro, propriedade, posse, fazenda, gado. É só para se casar. E aí o cara passa 14 anos trabalhando para poder casar com as mulheres, e quando ele casa, ele se dá conta que ele não tem nada. Olha a realidade. Trabalhou durante 14 anos, não comprou nada, não construiu nada, porque o salário dele era se casar, era um salário que ele só ia receber depois de 7 anos. Então agora ele casa e ele se dá conta de que ele, inevitavelmente, vai começar do zero. Então depois que ele casa, aí sim ele precisa começar a construir a vida dele, né? Comprar as coisas, de repente aí montar o seu rebanho, sua fazenda. E foi coisa que, de fato, durante aí os próximos 6 anos, lembra que eu falei que Jacó ficou em Padã Arã por 20? Então, durante 14, ele trabalha para casar. Então, 14 para 20, e ele vai ficar mais 6. Então, durante esses outros 6, é que, de fato, o Jacó trabalha em prol da sua família, em prol da sua própria casa e do seu próprio benefício. Até então, entendam isso, eu quero que vocês entendam isso, que todo o trabalho de Jacó era em benefício de Labão. Por quê? Porque o Labão entregaria as filhas, ficaria livre da despesa de 2 bocas para comer dentro de casa, né? E as filhas tinham que casar mesmo, não tem jeito, de qualquer maneira ia casar. Para ele estava bom, porque o casamento seria entre família, né? Tanto que ele fala, é melhor que eu dê as minhas filhas para você, que é do meu sangue, do que dê para outra pessoa. Então, para o Labão estava excelente. O Jacó trabalhou durante 14 anos sem receber um centavo. Então, o Labão não tinha prejuízo financeiro com Jacó, pelo contrário, ele tinha lucro. Era uma mão de obra barata em troca de casamento, e ele teria que dar a filha dele para alguém do mesmo jeito. Então, só agora, depois do 14º ano, é que o Jacó começa a trabalhar e começa a colher os resultados do seu trabalho. E aí ele colheu demais. Ele colheu demais. Porque a Bíblia diz que ele prosperava, a Bíblia diz que os rebanhos ali que ele cuidava crescia mais do que os rebanhos de Labão. E Labão ficava bravo com isso, né? E por várias vezes o Labão mudou o salário de Jacó. Por várias vezes o Labão mudava as estratégias, né? Às vezes as ovelhas que ficavam com Jacó eram as malhadas, e as que ficavam com Labão eram as não malhadas, e o Labão ia lá e trocava, não, vamos trocar agora eu vou ficar com as malhadas e você com as não malhadas. E as não malhadas começavam a produzir e a vingar, a prosperar e a crescer, mais do que as malhadas que estavam com Labão. Labão ficava louco. Então, 6 anos trabalhando e enriquecendo. E durante esse período, durante estes 6 anos, que, na verdade, né, durante 13 anos, porque a gente faz a conta a partir do casamento. Então ele trabalha 7 anos e no 7º ano ele casa. Então do 7º ao 20º, durante 13 anos,
O Jacó, então, casado com as duas filhas do Labão, ele começa a constituir família. E aí, olha que coisa interessante, porque ele trabalhou os primeiros 7 para casar e trabalhou os outros 7 já casado com 2 esposas. Que ele casa com a primeira, lua de mel, aí ele tem a segunda, lua de mel de novo, para trabalhar mais 7. Então ele já tinha 2 mulheres, olha isso, gente. Ele já tinha 2 mulheres. Durante os próximos 7 anos, que ele ainda tem que trabalhar para pagar o segundo casamento, ele vai ter filho, mas ainda não tinha um sustento que era dele. Porque aqueles próximos 7 anos, ele ainda ia trabalhar em benefício de Labão para poder pagar o segundo casamento. Só que ele já tinha 2 mulheres e ele tinha filhos, porque os filhos foram nascendo durante esse período. Imagina, gente. Então, assim, parece que Jacó está definitivamente pagando pelos erros do passado. Eu particularmente, eu sou casado e eu tenho 2 filhos, e eu sei o quão trabalhoso é você cuidar de uma família. E tem hora que a gente fica aí desesperado porque não tem dinheiro, falta dinheiro para isso, para aquilo, e a gente precisa aí se desdobrar, fazer com que o dinheiro multiplique para a gente arcar com os nossos compromissos. Imagine vocês, o Jacó, tendo que trabalhar para pagar o Labão por um casamento que ele tem, por outro que ele nem queria, e ele tem 2 mulheres para sustentar, e ele tem filhos pequenos que vão nascendo com o decorrer dos anos. E aí um outro detalhe. A Bíblia diz que quando o Jacó casou, tanto com a Lia, tanto com Raquel, Labão deu para Lia e para Raquel, para cada uma delas, uma serva. Então vocês vão perceber que, na verdade, o Jacó, ele amanhece, por exemplo, hoje. Quem é Jacó hoje? Hoje o Jacó é um cara sozinho. Ele não tem ninguém. Ele tem ali o tio, ou seja, ele tem ao seu redor parentes secundários, mas ele não tem nenhum parente ali primário, de primeiro grau familiar. Ele não tem. Ele tem tio e primas. Pronto. De repente, da noite pro dia ele casa. Casou, passa uma semana com a Lia, que ele precisa passar, e na outra semana ele já vira marido da Raquel. Então hoje, o Jacó não tem ninguém. Daqui 2 semanas, em 2 semanas, olha como a vida dele muda. Em 2 semanas ele tem 2 mulheres, com mais uma serva de cada uma das mulheres, vai dar 2, né? 2 mulheres, 2 servas. Então, debaixo da provisão e da proteção do Jacó, existem 4 mulheres. Então, o Jacó é provedor de 4 outras vidas, de 4 outras mulheres que dependem aí inevitavelmente do trabalho e do suor do rosto de Jacó. Olha, gente, que complicado, né? Às vezes a gente olha aí para outros aspectos diversos desse texto e a gente não consegue se atentar para isso. Então é Jacó se virando para manter a sua família íntegra, de pé. O Labão não tem compromisso nenhum mais com as filhas. As filhas agora possuem marido. E o marido é que trabalha para sustentá-las. O Labão, na verdade, se livrou, né? Se livrou de 4. Se livrou de 2 mulheres que eram filhas e mais 2 que eram servas. Então, tranquilo. Então agora, nos próximos capítulos, nós veremos que as mulheres de Jacó vão então ter filhos. E aí, dos 13 filhos que ele teve, então anota essa informação aí, Jacó tivera 13 filhos, sendo 12 filhos homem e uma filha mulher, que é a Diná. É a única filha que ele tem. Então, 12 filhos homens e uma filha mulher, totalizando 13. Destes 13, 7 eram
de Lia, 6 homens e a única mulher. Eram filhos de Lia, que foi uma mulher que passou a vida inteira tentando conquistar o amor de Jacó e nunca conseguiu, mesmo tendo muitos filhos. Cada filho que ela tinha, ela colocava um nome característico, porque ela acreditava que dessa vez Jacó iria amá-la. E em contrapartida, a Raquel demorou demais para ter um filho. E aí o que acontece? Quando elas não conseguiam ter filhos, o que elas faziam? Elas pegavam as servas que haviam sido dadas a elas quando elas casaram e davam as servas para o Jacó deitar. E aí o Jacó deitava igual o Abraão fez com a Agar. E aí nasciam filhos. Só que nesse caso os filhos não seriam das escravas, os filhos seriam das senhoras. Então, na verdade, por exemplo, Lia, a serva era Zilpa. Então a Zilpa teve 2. Então os 2 não eram da Zilpa. Os 2 seriam da Lia. Raquel. Então a serva da Raquel, a Bila. A Bila teve 2 também. Então os 2 não eram da Bila. Os 2 seriam da Raquel. Então, no fim das contas, a gente tem 7 filhos da Lia, 2 filhos da Zilpa, que é serva, mais 2 da Bila, que é serva, e 2, apenas 2, com a mulher amada, que era a Raquel. Sendo o primeiro, o mais velho, o José, e o mais novo, o Benjamim, que inclusive foi um filho que durante o nascimento dele, ou seja, no decorrer do parto, a Raquel morreu, tá? Então, na verdade, a Raquel, ela sempre teve o amor de Jacó, mas filho, ela só teve um, e o outro que ela teve, ela morreu durante o parto, pobre coitada, mal teve o privilégio de pegar, né, no colo e dizer, meu filho. Então, gente, quando chega no capítulo 32, página de número 26, página 26, ó, capítulo 32 e 33. O retorno de Jacó para a sua terra natal. Então, os 20 anos se passaram e agora, finalmente, Deus irá falar com o Jacó de novo. Já faz tempo que Deus não fala com Jacó. E Deus agora vai aparecer de novo para o Jacó e vai falar para ele que é hora de voltar para casa. Então ele vai voltar para casa agora depois de 20 anos. Ó, depois de fugir e viver em Padã Arã por 20 anos, Deus se manifesta para Jacó e manda ele voltar para sua terra de origem. Lembrando que o Esaú está lá, né? O Esaú está lá, bravo. Nota-se nos capítulos 32 e 33, pelo menos 2 acontecimentos extremamente importantes. Primeiro, no caminho de volta, Jacó lutou com o anjo do Senhor e teve o seu nome mudado de Jacó para Israel. Então, o episódio da luta de Jacó com o anjo, lá no Val de Jaboque. Gênesis 32, do 28 ao 32. Segundo, ele reencontra o seu irmão. Gênesis 33, versículo 4. E ambos se reconciliam. Então, assim, ao contrário do que muita gente aí pudesse imaginar, o Esaú perdoa o Jacó. Só que o problema não é o Esaú. A questão não é o Esaú e o Jacó. Ambos vão se reconciliar e tudo bem. O problema são as descendências. Por quê? E eu queria que você fizesse essa anotação, ou na verdade, né, não precisa anotar, na sua apostila tem. Por quê? Porque, ó, Jacó, dá uma olhadinha aí na parte inferior aí da sua apostila. O Jacó, ele vira Israel. Então, no episódio do Val de Jaboque, o anjo do Senhor, ou seja, uma forma teofânica do próprio Cristo,
é o próprio Cristo ali falando com Jacó. O nome dele vai mudar para Israel. Beleza. Enquanto que o Esaú vai ter o nome também mudado. Só que não é Deus que muda. Os próprios filhos de Esaú, com o tempo, vão mudar o nome dele. E ele vai passar a se chamar Edom. Então, pega aí. Jacó vai ter o nome alterado para Israel. Então, Jacó não é Jacó mais. Jacó agora é Israel. E o Esaú vai ter o nome mudado para Edom. Tá? E dos filhos de Edom vão surgir os edomitas, que também durante todo o Antigo Testamento vai aparecer por várias vezes e sempre dando prejuízo para Israel. Inclusive, a gente tem um livro na Bíblia, que durante o nosso curso aí vocês vão aprender, que fora exclusivamente escrito para os edomitas, que é o livro do profeta Sofonias, tá? O livro do profeta Sofonias. Na verdade, me foge agora a memória se é o profeta Sofonias ou o profeta Obadias. Parece que é Obadias, agora eu estou na dúvida, mas tem um livro, um dos dois, que foi aí escrito exclusivamente para o povo edomita. Também da descendência de Esaú, porque os edomitas são descendentes de um filho biológico do Esaú com uma mulher legítima, casamento, né? Nasce um filho e daquele filho vem os edomitas. E a gente tem também um filho de Esaú com uma de suas concubinas chamado de Amaleque. E do Amaleque vai surgir o povo amalequita, que também é pedra no sapato. Essa galera toda hoje, pelo menos aí de forma indireta, tá lá no Oriente Médio, gente. Ali, ao redor de Israel. Olha como que é confuso o Oriente Médio. Inclusive, do povo amalequita, porque quando o tempo passa, o povo amalequita, ele deixa de ser amalequita. O nome muda. E o povo amalequita, ele passa a ser o povo idumeu. Inclusive os Herodes, né? Os Herodes da época de Cristo, Herodes o Grande, Herodes Antipas, esses caras todos eram idumeus, ou seja, eram amalequitas, ou seja, eram descendentes de Esaú. E foi ali os caras que deram trabalho para Jesus, tanto na hora da crucificação, quanto também na hora do seu nascimento. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Às vezes a gente olha aí para a genealogia e a gente pula, mas a questão da genealogia é, sem dúvida nenhuma, uma coisa importante. Para nós finalizarmos nossa aula, estamos aí aproximando de 1 hora já de duração, capítulos 34, 35 e 36. Entre os capítulos 34 e 36, veremos alguns dos episódios envolvendo a família de Jacó. Entre eles, o nascimento do filho mais novo, que é o Benjamim, que até então ainda não havia nascido. Está lá em Gênesis 36, 16. O estupro da única filha de Diná, da única filha de Jacó, que é Diná, pelos filhos de Siquém, e a fuga de Israel com a sua família para Betel, e os descendentes de Esaú. É o que a gente tem aí no final. Bom, encerramos aqui a nossa aula. A partir da nossa outra aula, a gente começa a falar de Gênesis 37 ao 50. Tá bom? Deus abençoe você. Até a próxima aula.